faço na rua não é meu lado pessoal, entendeu? O que eu faço na rua é uma fúria minha. E aí, tranquilo, beleza? Que é o CLD, sou ali da Vila Diva, zona leste de São Paulo, região da Sapopemba. E CLD, né, quem me conhece sabe por que é, mas na rua eu brisei muito no Coloridos, né? Chapolin Coloridos, por conta das cores, também ser dessa geração apaixonada aí pelo Chaves, Chapolin. Chaves acho que não tem umas cores que chama muita atenção, Chapolin tem mais, mas é disso, é de coloridos, é da fita de você chegar ali, você colorir o mínimo espaço onde vai chamar a atenção, né? Da rua colorida fica bonita, tipo coloridos versus cinza, né? Minha infância foi nos anos 90 ali, daquela geração que aprendeu a ler na rua, vendo a pichação. Então as crianças da minha época não tinham internet, a gente viu que estava na rua, então todo mundo tinha sua tag, né? Todo mundo tinha seu picho. Se chegar nas crianças dos anos 90 ali, vão ver que todo mundo já teve seu picho na infância. Então quando eu tinha 6 anos, um louco lá da rua lá falou, ó, seu bagulho é o CLD, mano. Já fiquei com aquilo. Com 13 anos eu comecei a ter meu letreiro, comecei a fazer nas ruas do bairro. E meu rolê mesmo foi em 2008, que eu fazia as tags, né? Era da grife Nova Geração lá. Fazia as tags, fazia uns pichos também. Só que a paixão mesmo, mano, veio quando eu comecei a conviver com o grafite, com o pessoal do grafite, principalmente o KD me insistia muito, falava muito com o Luquinho, com mais 3, mas o KD insistia muito que eu tinha que pintar e não aqueles rabiscos lá. E aí CLD virou um quadradinho ali em dezembro de 2017, aí eu desandei, né, mano? Aí eu comecei a pintar, gastei um Celta de tinta e tamo aí, da hora, gosto muito, amo desde criança o grafite, gosto de pintar. Acho que é o elemento do hip hop mais sincero, porque só depende de você, a tinta e sua coragem. Eu acho que ser DJ, você ser MC, ser b-boy, depende de todo um movimento em volta, mas o grafite ele é muito particular, assim, por isso que ele tem várias vertentes. Aí, Batalha dos Loucos, muito barulho pra atual campeão Samu e pro Ismal. Faz barulho pra eles aí, pra eles começar aqui, ó. Quem gostou da rima do Ed? Aí, o Ed levou, rimou demais. Aí, palmas pro letrista, muito obrigado pela presença. Sempre bem-vindo. Tô ao vivo pra você presente. Da hora, muito obrigado a todo mundo aí, várias famílias, várias pessoas que gostou aí. Muito obrigado. Aí. Prefiro fazer à noite, né, mano? Que é os muros de agenda, onde já tem, você vê que é um muro que é suave fazer, entendeu? Porque querendo não ter que respeitar, na minha opinião, o trabalhador e também tomar cuidado pra não pegar a casa do bigode aí. Pra dar a carimbada, eu prefiro a madrugada, né? Aí eu ando naipe morador de rua mesmo, entendeu? Toda vez que passa um carro, você começa a revirar um pouco o lixo ali, tá ligado? Dá umas tossidas, tá ligado? Aí tento me camuflar ali, mano. Eu não saio engomadinho não, entendeu? Mas gosto da madrugada, que aí dá a carimbada, ninguém sabe quem você é. Eu acho que é legal isso aí. O anonimato é bacana, a madrugada permite isso. Você ser o dono da rua naquele momento ali. Toda rua que você anda, ela tá vazia, você é o dono dela. Naquela hora você pode fazer o que você quiser. Aí vai da sua consciência. Eu gosto de fazer um quadradinho, vermelho e amarelo.
luz. E a primeira cor que bate a luz é o vermelho. Então, automaticamente, a primeira cor que vai à visão é o vermelho. A segunda é o amarelo. Por isso que sinal de aviso, semáforo, é vermelho, mano. É bagulho do ser humano, né? Porque o vermelho realmente era bagulho de alerta. Na natureza tinha pouco vermelho, na selva, assim, o vermelho. Era uma coisa ali que podia ter um veneno, tá ligado? Era um bagulho de alerta. O amarelo é um bagulho mais calmo, mais neutro, né? Acho que é da hora essas cores. Chama atenção, mano. A pessoa fica pensando o que é, as cores que chamam, o formato que chama, o formato que, mano, eu fico pensando, se eu fizesse por 13 anos, mano, eu ia estar pique, caralho, uma lenda já. Esse bagulho de família, saber e tal. Na real, eu paguei o preço de fazer o CLD e ser uma coisa comum, né? Porque quando eu fiz o CLD, um dos motivos também foi de poder atingir o público comum. Eu não gostava de fazer só tag pra quem fazia tag. Já que é pra pum, mano, com o sistema você tem que atingir todo mundo, tem que entrar na mente de todo mundo, mano, entendeu? Só que aí entra na mente da minha família, mano. Tem umas primas minhas da Bahia lá, que uma vez eu fui pra Bahia, eu tava com 2 latas, elas viram, ficaram sabendo. E aí meio que elas foram crescendo com isso e sabendo, elas vieram pra São Paulo. Aí, mano, acabaram vendo alguns aí, né, mano? Aí comenta, entendeu? Os parentes também comentam, né? Os primos sabem, aí tá bêbado andando com o tio, aí fala... Eita, falei meu nome, corta meu nome. Corta meu nome aí. Vai estar na entrevista que eu falei meu nome de alguma forma, mas a produção é competente. É isso, mano. Acho que atingiu a família, mas acho que eles não gostavam muito, né, mano? Uma família meio conservadora. Vendo uma família sofredora, tá ligado, mano? Meu pai é chapeiro, entendeu? Preto, baiano, desde 18 anos trampando. Eu nem gosto de ficar falando muito isso, mas mano. Minha mãe morou no meio do mato até os 22. Era uma trilha no meio da serra pra chegar, não chegava nem carro. Fui pra São Paulo só limpar a casa dos outros. Minha mãe tem quase 60 anos, ainda limpa a casa dos outros. Então, tipo assim, nós tá na correria, nós tá na vida louca, né, mano? Então, as pessoas que é outra fita, não vai entender. Minha mãe meio que aprova, né? Vê o grafite lá, nós participa de uns eventos, vê a coisa acontecendo, acha legal e tal, só toma cuidado. Eu meio que falo que é várias pessoas que faz, né? Quem sabe, quem me conhece sabe quantas pessoas faz, mas a família é um bagulho meio problemático e pra lidar com isso é longe da família, até porque o que eu faço na rua não é meu lado pessoal, entendeu? O que eu faço na rua é uma fúria minha, é um particular meu e família, querendo ou não, a gente tem que ter os limites pra poder respeitar. Mano, essa fita aí dos países aí, mano, pra mim é uma bênção, é uma oportunidade que eu tive, que na época eu queria mesmo, tinha um sonho, né, de ir pra fora, e eu arrumei um trampo na companhia aérea, que facilitou pra caralho. Tipo assim, às vezes eu fechava uns trampos, eu combinava de entregar uma obra daqui 3 dias, e eu conseguia emitir passagem, tipo, com 1 hora de antecedência do voo, isso era muito bom. Então eu pude fazer uns bate-volta em Nova York, Amsterdã, pagando R$900, tá ligado? Mas além desses bate-volta, que eu ia lá, era bom que, como eu ficava poucos dias, eu pintava e já metia o pé, tipo, eu ia pra Amsterdã na quinta noite e voltava no domingo, tá ligado? E arrebentava lá, e acabou ficando uns. Mas essa experiência, todas as vezes que eu saí do país, foi pelo hip hop mesmo, né, mano? A primeira vez foi acompanhar o Eric J em 2017, na final do Mundial, que ele era o atual campeão. Aí ele deu um salve, parceiro aí, salve Eric J, monstro. Deu um salve, colei com ele lá em 2017, aí eu gostei, né, mano? Vi que era fácil, colei com o mal medo, pisei em Londres, primeira vez. Aí nessa viagem eu conheci Barcelona, Amsterdã, não pintei, eu não fazia o CLD nessa viagem. Mas via malícia, via manha, então eu voltei como? Eu fiz essa viagem em outubro, em dezembro eu tava fazendo o CLD, porque minha maior frustração foi ter colado lá e não ter uma parada da hora pra deixar lá. Então essa viagem abriu muito minha mente. Aí quando foi, mano, setembro de 2018, mano, o Luquinho fechou uma exposição lá em Miami, aí essa viagem foi louca. Aí nós alugamos um carro na Califórnia, pintou lá em Venice.
Vegas, Grand Canyon. Tudo, mano, sticker, tagzinha, atravessou os Estados Unidos da costa oeste pra leste. E aí, mãe, onde nós tá? Comendo pizza de $1 na Times Square, ó. Vai vendo. A gente chegou em Miami, estamos lá também. Aí em 2019 eu fiz uma viagem legal também na Europa, que essa aí eu pintei, essa aí que eu tava na malícia. Tive uma puta oportunidade, pintei bem em Lisboa. Eu fiquei doidinho lá eu peguei janela, coisa que eu não faço aqui, né? Eu tava entusiasmado, fiz bem. E aí foi isso, mano. Na Holanda e na Alemanha eu tive uma experiência legal. A Alemanha foi legal também, que eu fiz o Muro de Berlim. Geralmente o Muro de Berlim todo mundo apaga um do outro, né? Atropela, mas tem uns grafites lá que colaram no meu, os caras comeram a letra deles pra manter o meu. Aí acabei, né, mano, fazendo uma amizade legal lá e tendo essa oportunidade, que o Muro de Berlim, se você entrar aí, East Side Gallery, é a maior parte do Muro de Berlim ainda de pé, você vai ver as últimas fotos recentes, tá lá até hoje, vai fazer 5 anos já, então o grafite que ficou mais tempo no Muro de Berlim até hoje, tipo assim, os caras de lá sabem, o muro que tem 34 anos, você tá 5 nele, é uma porcentagem muito boa e eu acho que isso, mano, ter feito lá me obrigou a fazer mais aqui, pra ser bem sincero, eu comecei a pintar que nem doido mesmo lá fora. That means flowers of Fiore. Mano, essa parada das referências, como eu comentei aí, acho que desde pequeno a gente foi lendo, acho que a maior referência aqui que eu comecei a perceber foi o ATP, lá da minha área, tinha o Risos, o pessoal do Vila Ema ali que fazia muito, aí já comecei a ver Lixomania muito, aí anos 2000 eu via muitos Mais Que Dois, o Doidos, o Trips, mano, a rapaziada da Tag, mano, os caras do Vila Alpina, mano, o ALN, o Ítalo, que fazia o Bicho Racionais, isso é louco, mano, esses caras aí no grafite eu conheci o 23, o Nick, o Tito, mano, os caras é muito avançado, os caras em outra época já pensava pra frente. Mas de longe nós já vimos os outros caras, né, mano? O Binho, gostava muito do Rodrigo Oji pela fita de fazer o rap, de pichar pra caralho. Fiore.